E esta buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza da sua santidade e aprender no seu tempo. Estamos diante de um texto das Sagradas Escrituras bastante interessante e eu quero reler até o versículo 3. Neemias, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Diz assim a Sagrada Escritura: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-lhe: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? É uma pergunta. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Nós temos um tema. Estamos fazendo uma grande obra. Então nós já temos um tema. Eu gostaria de colocar um título nesse sermão. O título será: Não poderei descer. Repita comigo no 3. 1, 2, 3. Não poderei descer. Mais uma vez, para ficar bem claro. 1, 2, 3. Não poderei descer. Terceira e última vez. Não poderei descer. Aleluia. Eu não quero sobrecarregar os irmãos com datas, que eu não vim para dar aula, né? Embora seja professor, como disse o pastor Arnaldo, pela misericórdia de Deus, eu tenho aí 20 anos, arredondando, uns 22, arredondando uns 20 anos de ministério de ensino. Glória a Deus. Fui viciado em droga dos 13 anos até os 27 anos. Depois o Senhor me tirou das drogas, me deu a oportunidade de estudar, de obter uma formação e de estar já há 20 anos, como disse, servindo a Ele, a igreja dele, no Ministério do Ensino. Mas eu não quero sobrecarregá-los com datas. Eu não vim para dar aula. Mas deixa eu só localizar vocês dentro do contexto histórico. Houve, na época de Salomão, a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Porque Salomão havia pecado contra Deus e, por causa do pecado de Salomão, o povo também se perverteu. E aí Deus disse que não ia tirar o reino da mão de Salomão por amor a Davi, mas que tiraria da mão de um dos descendentes de Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. Efraim, Israel, reino do norte. Judá, reino do sul. Na verdade, eram 10 tribos do reino do norte, que levam o nome de Efraim ou de Israel. Em alguns textos também Samaria. Então aparece com esses 3 nomes o reino do norte: Israel, Samaria e Efraim. Sobrou 2 tribos, Judá e Benjamim. Como Benjamim era uma tribo pequena, ela foi absolvida, foi anexada pela tribo de Judá
e o reino do sul ficou chamando Judá, com capital em Jerusalém. Passaram-se os anos, primeiro o reino do norte foi invadido pela Síria e espalhado. As 10 tribos foram espalhadas por vários lugares que estavam sob o domínio da Síria. O reino do sul existiu ainda muitos anos, até que o reino do sul foi invadido pela Babilônia. Tudo isso por causa do pecado. Então, tudo que nós vemos nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, nos serve de exemplo para a nossa vida. Não está escrito ali história por história, apenas para nós conhecermos, apenas para nos encher de informação. Serve para nós vermos os erros do passado e não cometermos os mesmos erros no presente. Então nós sabemos que cada vez que nós nos distanciarmos de Deus e nos aproximarmos do pecado, o pecado vai invadir a nossa vida e vai nos levar a situações semelhantes à situação do povo de Israel no cativeiro. Então, foram para o cativeiro em 3 levas. A primeira leva em 606. Alguns historiadores usam 7, usam 8. Eu prefiro usar os 6, porque em história antiga, essa questão de 2, 3 anos, ela varia mesmo de um historiador para outro. Eu uso 6 porque fica melhor para guardar. Então, primeira leva de cativos, 606. Nessa primeira leva, foi Daniel e os 3 moços para o cativeiro, porque foram levados os nobres. Foram levados os nobres para o cativeiro, então Daniel vai nessa primeira leva. Depois, 596, tem uma segunda leva, e nessa segunda leva é levado o profeta Ezequiel. Uma coisa curiosa é que nós vemos que Daniel e Ezequiel, eles nunca se encontram, você não vê os dois juntos. E Ezequiel chegou lá somente 10 anos depois do que Daniel. Daniel ainda estava lá. Daniel passa todo o cativeiro, passa 70 anos na Babilônia. Nós não encontramos os dois juntos porque Daniel estava servindo ao rei no palácio, enquanto Ezequiel estava na zona rural. Quando você lê o primeiro capítulo de Ezequiel, já dá a localização dele, diz que ele estava junto ao rio Quebar. Então ele estava na zona rural e desenvolveu também um importante trabalho. Daniel desenvolve um trabalho entre a nobreza e Ezequiel desenvolve um trabalho entre o povo. A terceira leva é 586, porque a contagem é decrescente. Então 606, 596, 586. Nessa terceira leva é deixado na terra somente os camponeses, para que a terra não ficasse vazia. Então, por que 70 anos? Porque conta da primeira leva, de 606. Para voltar, também voltou em 3 levas. Só que para ir, olha, de 10 em 10 anos foi levado um povo, uma quantidade de gente. Agora, prestem atenção, como para reconstruir dá sempre mais trabalho. E eu já entro numa aplicação prática. Fique longe do pecado. Aleluia. Fique longe do pecado. Porque se o pecado invadir a sua vida, depois para reconstruir dará muito mais trabalho. Veja que em 30 anos que eles estavam cativos, só sobrou na terra os camponeses. Olha, 606. Mais 10 anos, 596, 586, 30 anos, estavam todos cativos. Para retornar, dá uma olhada nisso, 536, 70 anos depois, voltou a primeira leva. Por isso que é dito 70 anos de cativeiro, que é contado das 2 primeiras levas, a primeira leva que foi e a primeira leva que voltou, 536. Você que é bom de conta, vai fazendo a conta aí, porque professor de história e de teologia fazendo conta é um desastre, mas vai fazendo conta aí. 536. O primeiro grupo retornou com Zorobabel e o sacerdote Josué.
Em alguns momentos, em algumas versões, aparece Jesua. E é a mesma pessoa, tá? Josué, Jesua. Nunca confunda esse Josué que voltou com Zorobabel com aquele Josué da época de Moisés, que são centenas de anos depois. E aquele Josué da época de Moisés é Josué, filho de Num. Esse aqui é Josué, filho de Josadaque. Aquele é um soldado, esse aqui é um sacerdote. Então volta um político, um governador, um homem de ação política, de ação pública, e um sacerdote. A intenção de Deus é restaurar a vida diária, a vida política do povo. Porque tudo, a gente diz, eu não gosto de política, mas tudo é influenciado pela política. O que é política? Política é a arte de governar a cidade, a arte de governar a polis. Então tudo envolve política, por mais que nós não gostemos. O problema é o caráter dos políticos, não é a política em si, é o caráter dos políticos. Então Deus manda de volta um político, Zorobabel, e Josué, um sacerdote, para restaurar a vida pública e a vida religiosa. 457 volta um segundo grupo com Esdras. Olha o tempo que demorou. Para aí levou só 10 anos. Agora faz a continha aí, ó, de 536 para 457, como demorou para o segundo grupo voltar. E Esdras, ele volta a ele com um grupo de homens ligados à religião, e esse segundo grupo que volta com Esdras, a finalidade de Esdras era corrigir os erros que estavam acontecendo. Havia casamento misto. Casamento misto era proibido pela lei que o judeu se casasse com povos de outras, com mulheres de outra nação, ou as mulheres se casassem com homens de outras nações. Casamento misto. Qual o simbolismo espiritual do casamento misto? O que significa para nós casamento misto? Casamento misto é quando nós nos misturamos com o pecado. Pode ser também quando uma moça crente, um rapaz crente, deixa a igreja e vai lá fora casar-se com ímpio. Eu nem olhei que horas eu comecei. Que horas eu tenho que parar? Pastora, por favor. Oi? Faltando 20 para 9? Tá. 20 tá ou bom. 15, tá bom. Então tá bom. É que como eu não olhei, né? Mas agora eu tenho que olhar. Então, o que ocorre? O casamento misto, ele pode ser casamento misto mesmo, julgo desigual, quando uma moça crente deixa de casar-se com um rapaz da igreja e vai casar-se com um rapaz do mundo. Ou quando um rapaz do mundo deixa